Nós vamos ver agora mais alguns recursos de formatação de texto, alguns recursos inclusive um pouco mais avançados na parte de formatação, com mais detalhes e mais praticidade também na hora de utilizá-los. Eu vou mais uma vez selecionar aqui um texto, vou selecionar um texto grande para vocês visualizarem bem os recursos que eu vou utilizar, e eu vou clicar aqui neste ícone, que é o ícone de efeitos de texto, mas eu não vou clicar em cima dele, eu vou clicar no botão de mais opções e ele vai me mostrar diversos efeitos de texto padrão que o Word já traz configurado. Esses efeitos de texto vão te dar uma possibilidade enorme de você personalizar o seu documento de acordo com a aparência desejada. E mais uma vez, conforme eu passo o mouse em cima, ele já vai aplicando esses efeitos. Então a gente já vai tendo uma ideia do que é aquele efeito e como é que vai ficar o resultado do meu texto com aquele efeito. Então aqui a gente tem diversos efeitos, várias configurações diferentes já aplicadas no padrão. Então ele traz aqui alguns padrões pré-configurados para facilitar. Então reparem que a gente tem efeito de reflexo, efeito de 3D, de sombra, de linha, enfim, você tem diversos tipos de configurações. E aí aqui a gente tem outros efeitos. Eu vou mostrar para vocês efeito de sombra. Então, eu quero dar um efeito de sombra no meu texto. Aqui você vai configurar toda a parte de sombra. Então, ele também, mais uma vez, traz já pré-configurado alguns modelos que você vai passar em cima e ele vai mostrando, aqui dá para visualizar no 2013 no fundo, alguns efeitos de sombra. Então, isso você provavelmente já aconteceu de visualizar diversos documentos onde você fala, pô, como é que eu faço para dar aquele efeito que o meu texto está saindo do papel? Então é dessa forma que você vai utilizar, é aqui na parte de sombra. A parte de reflexo também é aquele efeito onde parece que o seu texto está em cima da água. Então ele reflete, ou em cima de um espelho, ele vai refletir na parte inferior. Aqui também diversos exemplos com diversas configurações e características da sombra. Também basta selecionar o que você deseja para aplicar. E o outro recurso é a parte de brilho, que ele vai como se tivesse uma luz atrás do seu texto, ele simula uma luz atrás do texto. Então aqui você tem diversas tanto configurações como tipos de brilho. Então você tem um brilho mais simplificado, um brilho mais fino, o traço, e aqui até um tipo de brilho onde você tem bastante evidência no brilho, um traço bem mais largo. Então aqui você consegue selecionar e configurar o tipo de efeito que você quer aplicar ao seu texto. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, um reflexo e vou selecionar também uma sombra. Então eu tenho aqui um texto com reflexo e com sombra. Eu tenho uma opção também que é importante. Eu quero tirar toda a configuração de um determinado texto. Por exemplo, essa palavra Word está com uma série de recursos aplicados nela. Eu quero tirar tudo isso, eu quero retornar ela ao formato de texto original. Seleciono a palavra e venho aqui neste ícone, que é uma letra com uma borracha. Então, ao clicar nesse ícone, eu limpo toda a formatação. Então, eu torno o meu texto selecionado ao formato padrão daquele que eu digitei. Um outro recurso interessante do Word, do Word 2013, é o recurso de copiar a formatação aplicada num determinado texto. Ele chama esse recurso de pincel de formatação. Como é que ele funciona? Vamos supor que aqui nós fizemos toda uma configuração de texto, de formatação de texto para essa palavra que é o ano de 2013. Eu quero aplicar toda essa formatação de texto, tamanho de fonte, se está em negrito, se não está, se tem sombra, se não tem, cor de texto, toda essa formatação para, por exemplo, a palavra curso. Como é que eu faço isso? Eu não preciso selecionar a minha palavra curso, ficar lembrando tudo que eu apliquei no 2013 para poder aplicar aqui. Eu vou, inclusive, vamos alterar a cor do 2013 aqui para a gente ter mais evidência. Então, eu não preciso ficar lembrando todos os passos que eu fiz num determinado texto para aplicar em outro, para conseguir que aquele outro texto fique com a mesma formatação. Como é que ela funciona?
eu seleciono o meu texto com a formatação desejada. Então eu quero que curso fique com a mesma formatação de 2013. Então eu seleciono 2013, eu venho aqui na ferramenta pincel de formatação e clico nela. No momento que eu clico, ele me fica selecionada a ferramenta pincel de formatação. Aqui na barra de status ele me mostra, olha, selecione o conteúdo a ser aplicado à formatação copiada ou pressione ESC para cancelar. Por exemplo, selecionei o texto errado, não é esse texto que eu quero. Pressiono ESC, eu saio fora do pincel de formatação. Vou clicar lá novamente. Reparem que quando eu trago o meu mouse para dentro do meu texto, meu mouse tem um formato diferente. Ele está com o mouse de formato de entrada de texto, mais um pincel do lado. E aí eu vou selecionar, então, o texto que eu desejo aplicar àquela formatação. Então, eu vou selecionar a palavra curso, clico, seguro o botão do mouse, arrasto o meu mouse para ir selecionando as letras da palavra curso. Ao soltar o botão do mouse, ele aplicou toda a minha formatação da palavra 2013 na palavra curso. Então, essa é uma maneira bem rápida e fácil de você aplicar uma determinada formatação a vários elementos no texto. Então, você configura o seu elemento inicial, faz toda a configuração de letra, tamanho, cor, efeitos, toda a configuração de texto desejada e depois você pode aplicar facilmente essa configuração para outros para outros textos no seu documento. Eu vou mostrar agora um recurso para trabalhar com letras, formatação de letras no sentido de letras maiúsculas e minúsculas. Então eu vou selecionar aqui a minha palavra curso e vou vir neste ícone onde a gente tem um A maiúsculo e um A minúsculo. E vou clicar na seta para baixo. Então eu tenho aqui algumas formatações possíveis de trabalhar com letras maiúsculas e minúsculas. Eu tenho a opção de primeira letra da sentença em maiúscula. Isso vale para quando você pressiona a tecla Enter, então você criou um novo parágrafo. Esse texto não está com a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. Você seleciona, ele vai converter isso para maiúscula. Eu posso deixar todo o meu texto em minúscula, eu posso deixar todo o meu texto em maiúscula, eu posso colocar cada palavra em maiúscula ou alternar entre maiúscula e minúscula. Ou seja, tudo que tiver em maiúscula vai ficar em minúscula, tudo que tiver em minúsculo vai ficar em maiúsculo. Então, por exemplo, eu vou selecionar maiúscula, ele já converteu toda a minha palavra curso para letra maiúscula. Eu vou fazer um outro exemplo aqui, eu vou apagar o espaço que tem entre a letra E, a palavra este 2013, eles ficaram juntos. Eu vou, ao invés de pressionar a barra de espaço, eu vou apertar a tecla Enter. Ele me criou um novo parágrafo, porém a palavra este está com a primeira letra em minúsculo. Então, simplesmente estou no parágrafo, venho aqui, seleciono a primeira letra da sentença em maiúscula e ele converte o meu E para E maiúsculo.